Bom, neste tópico eu falarei sobre a utilização de imagens para que você possa identificar pessoas, produtos, etc. Bom, no Power View você tem duas maneiras de exibir a imagem. Uma delas é utilizar uma URL e a outra é utilizar a imagem diretamente no seu arquivo fonte de dados. Só que essa segunda opção ela não é muito boa porque o desempenho cai muito, porque você precisa utilizar o arquivo binário dentro da sua fonte de dados. Então eu prefiro utilizar uma URL como fonte das imagens que eu utilizarei. Então vamos começar aqui formatando esses dados para a tabela. Basta escolher aqui um formato qualquer. E aqui no design nós vamos modificar o nome para tabela funcionários. E a tabela de vendas já está pronta. Apenas vamos modificar o nome. Bom, então como eu havia dito, a foto ela é representada por uma URL, então eu tenho várias fotos aqui, já com a URL definida. Então nós vamos inserir o nosso Power View. E o Excel já dá aqui para nós uma pré-visualização do que ele acredita que nós devemos fazer. Vamos até o relacionamento, vamos criar aqui então o relacionamento da tabela funcionários com a tabela de vendas. Vamos clicar OK e vamos fechar. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos na verdade a URL ao invés de termos a foto. Nós precisamos ir até o Power Pivot, gerenciar. E aqui nós temos as informações. E o campo referente à nossa URL, ele precisa ter o formato correto. Via de regra, o Excel vai acertar o tipo de formato porque ele reconhece que o que nós temos aqui é, na verdade, uma URL. Então você precisa ir até avançado e verificar se a categoria ela está realmente definida para o URL da imagem, que nesse caso é o que foi sugerido. Caso você olhe sob mais categorias, nós temos aqui a imagem. Nesse caso específico, nós estamos falando de uma imagem realmente a qual é mantida na nossa base de dados, tá, como binário. Caso você não tenha a guia avançado no seu Power Pivot, vá até aqui o menu e peça para alternar. Nesse momento, obviamente, eu estou alternando de volta para o modo normal, que é o modo onde a guia avançado não aparece, ok? Mas, de modo geral, eu utilizo o avançado, porque aí eu tenho as outras opções de avançado. Nós vamos atualizar tudo. Nós vamos fechar isso aqui. E vamos também fechar a janela do nosso Power Pivot e atualizar os dados do nosso Power View. Via de regra, uma vez que você faz essa atualização, o Excel deveria exibir uma mensagem aqui dizendo que ele precisa acessar esses dados da web, tá? Mas às vezes ele aparece, às vezes não aparece. Então, o que nós faremos aqui é remover o que foi sugerido pelo Excel e nós vamos adicionar aqui os dados do funcionário, tá? E data de admissão. E como você pode ver, como havia dito, o aviso de segurança é exibido porque o Excel precisa acessar a URL da imagem do funcionário. Então nós vamos habilitar e o Excel vai fazer então, portanto, o download dessa imagem para que ela seja exibida aqui. Nesse caso específico nós estamos visualizando no formato de tabela, mas nós podemos também visualizar no formato de cartão. Então se você tem as informações específicas da pessoa, fica até um cartãozinho de negócios bem bonitinho aqui do lado. E aí fica a seu critério como você deseja formatar isso. Nesse caso específico eu exibirei, digamos aqui, apenas 4 pessoas. E aí você pode navegar, tá, através desta informação. Bom, vamos utilizar aqui os dados de vendas. Vamos colocar aqui o nome do funcionário. E vamos colocar também aqui um total geral e nós vamos modificar isso aqui para um gráfico de barras. Vamos botá-la aqui clusterizada. Se eu não tivesse clicado direito. Então vamos expandir isso aqui um pouco. Tá, então nós temos aqui as informações. O que eu poderia também fazer para esse gráfico aqui em específico é adicionar, por exemplo, o ano. Tá? O Excel automaticamente vai adicionar o ano, obviamente, nos valores, porque ele está somando
o ano, mas não é bem isso que eu quero. Aí eu vou colocar ele aqui em cima, filtrar por peça, porque aí o ano fica aparecendo na parte superior. Então, apenas expandindo isso aqui um pouco, para que você possa visualizar melhor. Tá? Então, você pode selecionar qual ano que você deseja exibir os dados. E caso, por exemplo, eu queira exibir os dados para o Marcelo Calado, basta clicar em cima de Marcelo Calado e aí o cartãozinho dele me é exibido aqui em cima. Caso você queira exibir mais de um funcionário para fazer um comparativo, basta pressionar a tecla Ctrl e aí selecionar a barra representando o funcionário que você quer. Então nós temos aqui, portanto, os 4 funcionários fazendo a comparação ativa e os outros 3 aparecendo a comparação inativa. Clicando em qualquer parte do gráfico, todas as pessoas são exibidas, inclusive aquelas pessoas que atualmente não possuem nenhuma venda. Por exemplo, a Helena Garcia, ela não possui nenhuma venda, portanto os dados dela não aparecem aqui no nosso gráfico, mas obviamente aparece na lista de funcionários, porque isso aqui é uma lista dos funcionários, né? Então, se eu clico aqui, apenas para que você possa visualizar, esses aqui são os campos dos funcionários. Então, quando eu clico aqui no ativo, eu estou visualizando apenas os funcionários e não visualizando os funcionários juntamente com os dados de vendas dos funcionários.